Nós vamos. Então, nós vamos dar início a mais uma aula do nosso curso especial do Espiritismo. É um curso de Espiritismo que vamos falar também dos passes e da mediunidade. E hoje é a segunda aula que nós falamos, ou falaremos mais especificamente dos passes. E do curso é a 10ª aula. E uma estratégia, assim, uma técnica de aprendizado, é que eu vou recordando as coisas que nós já falamos, tá? Para vocês lembrarem do que foi importante, pelo menos importante segundo o meu conceito, né? E com relação à literatura, estudo e prática que a gente tem. E o tema hoje é sobre a classificação dos passes. Quem já deu passe aqui? Já deu passe? Não? Alguém aí em cima do Meet? Alguém já deu passe? Também não, né? Ok. O livro cuja cópia aí eletrônica eu passei para vocês, e alguns têm aí também um livro físico, é o livro Passes e Radiações. Do ponto de vista conceitual, esse livro é muito bom. É um livro do Edgar Armond. E esse padrão de passes que é mostrado nesse livro, ele é utilizado na Aliança Espírita Evangélica. A Aliança é uma das organizações aí que tem diversos centros espíritas, não só no Brasil, mas tem também fora, né, nos Estados Unidos, alguns centros. E eu me iniciei, assim, na Aliança Espírita Evangélica, mas quando nós fundamos esta casa, em 2003, nós decidimos não utilizar todo o padrão da aliança. Então, os passes que nós seguimos, eu acho que é exatamente da aliança, são os passes de limpeza e o autopasse. Inclusive, de alguns anos atrás, teve uma revisão, mas de interpretação da forma que tinha sido redigido o livro Passes e Radiações. Então, nós seguimos aí o padrão deles. Mas os outros passes, não. Nós, principalmente a parte de movimento das mãos, nós não estamos utilizando. Ok. Para a gente entender bem essa parte de passes, fazer uma pequena revisão daquilo que nós já passamos, né, que é importante. Alguns conhecimentos básicos. Eu acho que é indispensável ter esses conhecimentos para a gente poder entender os passes e também a gente poder futuramente dar passe nas pessoas. Então, as formas de energia. Nós falamos que nós temos um corpo energético, nós precisamos, para sobreviver, de muita energia. O corpo precisa de energia. E de onde que a gente tira essa energia? Quais são as fontes de energia? Eu passei bem rapidamente, né, sobre esse tema. Ele é até um pouco óbvio, né? Mas aí nós temos, seguindo a minha listinha, as formas de energia, por exemplo, do Sol. Sol, diversas vantagens, né, que nós temos, a importância de tomar um sol, não vamos entrar nos detalhes. Tem a luz do Sol, ela se separa, né, nas 7 cores, tem 3 cores básicas, e as outras. Você olha
o arco-íris assim, você já vê aquela luz, teoricamente, assim, branca do Sol, ela é uma mistura de todas aquelas cores do arco-íris. E essas cores são importantes para a gente, tá? A energia que vem da Terra, lembra o nome que eu falei, que eu comentei? Aquele fogo serpentino que vem do centro da Terra, e a gente, sem perceber, nós vamos absorvendo também essa energia pelo chakra básico. Lembra? Alguém lembra? Nome? Não, Kundalini é o nome. Kundalini. Tá? Parece que o significado é um fogo serpentino, parece assim, ela vem numa espiral, né, do centro da Terra. A energia da Terra. Vocês sabem que existe o magma, existe muito ferro, né? E todos esses materiais, eles mandam essa energia para nós também. O ar, a alimentação pelo ar, o ar é indispensável, né? Principalmente o oxigênio. É o oxigênio que a gente respira que vai alimentar cada célula do nosso corpo físico. Tá? Então, é uma forma de energia que nós estamos respirando. Tem gente que não respira, né? Vocês podem perceber, tem gente que você fala assim, não respira, aí a pessoa lembra de respirar, né? Mas a importância da gente respirar e aproveitar o pulmão não é só essa parte de cima da gente, né? O pulmão vem até mais aqui embaixo. Agora dá para ver, né, Mari? Quando eu ponho a mão aqui, então tem... e essa parte aqui é uma parte que recebe menos ar, tá? E a gente precisa, quando respirar, falar assim, respire pelo abdômen. Então, você enche o seu abdômen, depois expira totalmente. Então, a respiração é fundamental para o nosso equilíbrio também. A alimentação, não preciso explicar nada, né? E as vibrações em geral. As vibrações espirituais, elas estão aí também. Quando nós estamos próximos, nós estamos captando também a vibração das pessoas. Tá? Enquanto o nosso corpo tem vida, nós estamos, assim, recebendo esse prana, recebendo esse fluido cósmico universal. Isso me faz bem, isso se torna o nosso fluido vital. Nosso organismo está vivo, ele faz uma captação desse fluido cósmico universal. Que a ciência cada vez mais está nos explicando, né, do que é esse fluido cósmico universal, e que Kardec, já em 1867, 68, na Gênese, fala bastante sobre essa energia também. Nós recebemos os raios cósmicos, os neutrinos. Então, tudo isso, de uma forma ou de outra, acaba nos influenciando. Eu estava aqui falando com vocês, estou lembrando de uma passagem, acho que é no livro Os Mensageiros, que o André Luiz, ele está acompanhando vários desencarnes de diversas pessoas com características diferentes, as pessoas muito apegadas, as pessoas boas, as pessoas, sabe, uma diferente da outra. E foi numa casa que o doente, ele estava assim, acamado, né? Numa cama especial, acho que na sala até, e ele estava para desencarnar. E para desencarnar, os espíritos, eles ajudam o desencarne, facilitando o quê? O desligamento. Lembra que eu falei que a gente está conectado pelos chakras? Eles vão desligando cada chakra, né? O corpo
o perispírito, né? O espírito se separando do corpo físico. Mas para separar mesmo, ele precisava cortar aquele cordão fluídico, aquele cordão prateado, né? Ele está ligando o espírito ao corpo físico. E só desencarne quando eles conseguem cortar aquilo. E o doente estava doente mesmo. Estavam todos os espíritos trabalhando para que ele se desligasse. Mas os familiares do doente estavam na sala rezando. Estavam na sala, assim, ligados, não querendo que ele morresse. E tem muita gente assim, né? Vocês sabem, às vezes a pessoa está sofrendo ali, mas você não quer que a pessoa se desligue. Dá a impressão que nós estamos gostando dela. Né? Então, aqueles familiares, amigos, estavam lá rezando para que ele tivesse mais, sarasse, né? Se curasse. Lá estava o médico. Aí os espíritos que falaram, olha, está difícil da gente fazer o desligamento, né? Então deram uns passes especiais no doente, e o doente, de repente, começou a respirar melhor. A pressão começou a ficar melhor. O médico feliz da vida, viu que o doente tinha melhorado. E falou assim, olha, vamos descansar um pouquinho agora, porque ele já melhorou bem. Aí o pessoal que estava segurando o desencarne ali, o pessoal foi descansar, saiu da sala e cessou aquele monte de vibrações e aquele corpo não tinha mais energia. Sabe, quem já teve problema com bateria de carro, aquelas baterias velhas de carro, que já usou, que tinha que usar, mas o carro não pega, então você dá uma carga, está lá meia hora, uma hora, dando uma carga naquela bateria, aí a bateria fica, de repente ela fica boa, aí você liga, né? O carro sai. Quando você desliga e depois vai ligar de novo, a bateria já... Por quê? Porque a bateria não tinha mais condições de segurar essa carga de energia, né? Tá? A mesma coisa é esse doente. Esse doente não tinha mais condições, pelo seu organismo totalmente debilitado, de se curar. Tá? Então, aquelas vibrações estavam mantendo a bateria carregada, né? Mas era só parar as vibrações, a bateria descarrega rapidamente. Sim, valeu a recuperação? Fala. Não, é engraçado, sim, porque eu trabalho no hospital, né? Trabalho com um paciente crítico. E a gente brinca que tem a melhora da morte. Isso é muito nítido, assim, né? Então, realmente, o paciente já está lá desenganado, e daí os parâmetros dão uma melhorada. O batimento, a pressão sobe, né? E é justamente nesse momento, acho que a família se desliga, e aí que o paciente... O pessoal fala que é a visita da saúde, né? Eu conheço como a melhora da morte. Tudo bem. Que dá aquela melhoradinha antes de partir, mas isso é muito comum. Então, gente, dentro de uma UTI. A gente deve manter o nosso corpo saudável, tá? Para que nós possamos assimilar essa carga que nós recebemos. Ok? Tá? Não adianta você estar lá, gasta toda a sua energia, depois você vai tentar recuperar isso, se o seu corpo já não tem mais condições de recuperar em função do desgaste que nós causamos. Okay? Vocês podem me interromper, viu? Fiquem à vontade também. Nós falamos dos fluidos também. Outra coisa que é fundamental é lembrar do perispírito. Então, teve uma aula que nós falamos praticamente só do perispírito. E eu passei também para vocês um vídeo do chakras. Chegaram a ver aquele vídeo?
tá? É bem complexo, né? Certo? Eu acho que a pessoa que fez aquela arte lá realmente teve muita felicidade no resultado. Então, é importante a gente saber do perispírito. A gente saber que o perispírito e o corpo físico, eles têm os mesmos órgãos, né? Um é a cópia do outro. Acho que foi na aula passada, eu falei das doenças que vêm do espírito e afetam o corpo físico. E falei das doenças externas, tipo bebida, cigarro, e outras doenças que nós, durante a nossa vida, né? Pega uma catapora, isso faz parte para a nossa resistência ao longo da vida, essas doenças normais. Né? O que eu acho que eu não cheguei a falar com vocês foi sobre a tonalidade vibratória de cada um. Isso é como se fosse uma orquestra, sabe? O corpo humano é similar a uma orquestra. Da mesma forma que nós temos diversos sistemas e órgãos, e eles têm que funcionar de forma assim, unida, entrelaçada. Não adianta eu ter uns rins maravilhosos, um fígado maravilhoso, se meu coração não está bem. Né? E também ligado aos nossos próprios sentimentos. E a orquestra, ela tem os diversos instrumentos. E esses instrumentos têm que funcionar segundo aquela, né, a batuta lá do maestro, afinados, a entrada, a saída de cada instrumento. Então, a orquestra é maravilhosa quando você percebe essa perfeição no funcionamento dela. No teu ouvido, sabe, não dá aquela desafio de cada, né, do cantor ou dos instrumentos. E o nosso corpo precisa também dessa tonalidade vibratória. E o nosso espírito, com a nossa evolução, a gente vai adquirindo cada vez mais essa tonalidade vibratória. Aquele padrão bem afinado com o corpo, tá? Corpo e alma trabalhando. Isso é muito importante. Então, a gente sempre fala na busca do equilíbrio geral, né, que nós temos. Os métodos de cura para a busca do equilíbrio. Vou falar de alguns métodos de cura. A medicina tradicional ocidental. Tá? Todos nós conhecemos como é que funciona a medicina em geral. Tá? Em geral é uma virose. Não é verdade? Em geral mesmo, porque o problema é a virose, pode ser em qualquer órgão, né? E o remédio, o antibiótico, aspirina, antiácido. Então, o remédio normalmente é fabricado aí pelas indústrias, e eles vão se contrapor principalmente aos sintomas. Alguns vão na origem do problema, mas não tanto naquela origem que nós falamos que muitas vezes, muitas das doenças, a origem do nosso desequilíbrio está no próprio espírito, né? No próprio jeito, no próprio sentimento do espírito. Se é uma pessoa assim muito raivosa, muito ansiosa, isso pela sua natureza é assim, vai causar, ele está jogando dentro dele muita energia que não vai ser dissipada, né? E vai fazer com que alguns órgãos se desequilibrem. Então, é energia pesada que nós, espíritos, estamos jogando para o nosso corpo. Então, a gente fala da reforma íntima. Cada vez que a gente
se pega assim, numa situação de desequilíbrio, primeiro é aceitar isso, quer dizer, eu tenho esse desequilíbrio, estou consciente dele, e ele está me fazendo mal. Esse é o primeiro ponto que a gente deve. Isso está te fazendo mal, isso me faz mal. Então, vamos trabalhar, né? Vamos começar a pensar em alternativas. A minha raiva, por exemplo, eu posso expressar de uma outra forma, não precisa ser gritando, não precisa ser machucando com as nossas frases, não precisa ser com a violência, tá? Nós podemos, se a gente tiver um pouquinho mais de inteligência emocional, tentar conversar numa hora que a gente não estiver nervoso. Tá? E se a gente estiver nervoso, é melhor não conversar. Aos casais aqui, né? Aos casais, é fundamental isso. É fundamental. Se quer ser feliz no seu lar, tá? Não discuta, não discuta com o outro cônjuge se você estiver nervoso. Ah, mas é a hora que vem, é a hora que dá para falar. Conta até 10, espera um pouquinho, espera passar o nervoso. Sentem-se, olhem olho no olho e conversem. Se é que a gente quer trabalhar para manter o casamento, para manter a harmonia. Eu acho que todos nós queremos manter a harmonia. Muito casamento não vai para frente porque a gente não vê saída. Porque se a gente casou, ou como o Araquém falou, né, uma mulher ou um homem queria sair da casa dele de algum jeito, né? Mas se a gente casou com algum carinho e tal, invista na relação. Tá? Com os filhos, né? Mesma coisa. Está nervoso com o filho, olha, não joga o seu nervosismo sobre eles. Espera você ficar calmo. Por quê? Porque nós estamos ensinando errado e eu estou jogando uma coisa muito pesada em cima deles, que talvez eles não compreendam. Então, esse é um processo de melhoria contínua. Não vamos virar anjos, mas pelo menos o nosso relacionamento vai ficar bem melhor. Tá? Então, tem a medicina tradicional, tem a medicina oriental. A medicina oriental, eu acho que são diversas aí. A que a gente mais conhece é a acupuntura, que veio da China e está no Ocidente. Alguém já se tratou com a acupuntura aqui? Aí de cima alguém? Não? A acupuntura, ela vê o homem como um conjunto e por sistemas assim de energia. Não sou grande conhecedor, né, da acupuntura, mas assim, a finalidade, o objetivo é fazer com aquelas agulhinhas ou outros métodos, fazer com que aqueles meridianos de energia estejam adequadamente equilibrados, colocando energia onde precisa, tirando onde tem excesso. Então, isso é uma ciência, é um conhecimento, né, milenar, e é muito reconhecido, acho que no mundo inteiro. A homeopatia, mais recentemente, está havendo uma conversa aí que a ciência não está aprovando ou não viu não foi comprovado cientificamente, mas eu acredito que ainda devem investigar mais. A homeopatia são doses, eu diria assim, doses quânticas, para usar o termo. São doses de energia naqueles medicamentos. E o Hahnemann, ele fez experiências no corpo dele, gente, diversas experiências. Um livro assim, falando de cada sintoma que a pessoa tinha, o tipo de medicamento
ele devia tomar. E não era só o sintoma visível, né? Os médicos, homeopatas, e grande parte é espírita, eles procuram achar a causa emocional daquela doença. E esses medicamentos, ele pode pegar um veneno e transformar em energia, e essa energia é tomada, lógico que não vai fazer mal, né? Mas essa energia é ela que vai repor a energia que está faltando naquele determinado órgão. É muito parecido com, assim, uma analogia com acupuntura, tá? Trabalho também com essas energias. E é difícil realmente comprovar cientificamente esse, essa forma de cura, né? É um trabalho estatístico assim tremendo também. Então, nós temos o Reiki, Jurei. Alguém conhece o Reiki? Já viram? O Reiki é muito parecido, em termos assim visuais, com o passe espírita, né? Eles trabalham muito com a imposição de mãos. Da mesma forma, o Jurei. Então, as mãos, eles estão impondo, porque das mãos sai alguma coisa, né? O Jorei também impõe as mãos. Sai alguma coisa. O Jorei ainda vai um pouco mais fundo com questões relacionadas a antepassados que estão precisando daquela energia. Mas são aplicações com as mãos. Só que o Reiki, ele não tem, como tem o Espiritismo, o trabalho conjunto com os espíritos. Então, eles têm técnicas, existem muitas técnicas de aplicação, dependendo do que a pessoa tem, vai aplicar. Nessa literatura, no Passes e Radiações, Edgar Morin fala do magnetismo. E ele fala que existem alguns movimentos, por exemplo, o movimento circular, que ele, dependendo da direção que você está fazendo, você está colocando energia. Se você está girando para um outro lado, está manipulando fluidos magnéticos do corpo físico, retirando energias. Mas é bem complicado isso. A pessoa precisa ter um bom conhecimento do magnetismo, da manipulação e do tempo de aplicação, né? Então, é mais raro esse trabalho só com a parte magnética. O sopro é uma outra forma de tratamento também. Eu não conheço ninguém que atenda através do sopro, mas existe essa possibilidade de se usar o sopro também. Um filho, quando está doente, e a mãe pega essa criança e abraça, há uma troca de fluidos ali, de magnetismo, o amor que a mãe tem pelo filho, e a compaixão que ela tem, até pelos gatinhos, isso também dá certo, viu? Os animais também sentem isso. Eles são suscetíveis, né, ao tratamento magnético. E o amor de uma mãe, ele tem uma qualidade de fluido fantástica. Então, é fundamental a qualidade do fluido que você está doando. Guardem isso. Tá? A qualidade do fluido que eu estou doando depende do amor que eu estou dando. E se eu estou dando esse amor, é porque eu tenho amor para dar. Se eu briguei em casa,
Se um cara me fechou e eu xinguei, liguei, venho tenso aqui para o centro, que amor que eu vou dar? Que carinho que eu vou dar? Entende? Então, o fluido e a doação, ela tem que ser dada com qualidade, é com amor. E para a gente, não deve importar quem é que está recebendo aquele passe. É o nosso irmão, nossa irmã. Tá? Se alguém veio aqui, aí você sabe, essa pessoa aí, nossa, eu sei da vida dela, nossa, ela é infernal, não sei o quê. Não importa. É o amor que nós estamos dando para ela naquele momento. Talvez ela tenha vindo para o centro para receber isso. Né? Tem muita gente que vem empurrada pelo centro, aqui no centro. Tem muita gente que, não sei, eu passei por aqui e vi, e deu vontade de entrar. Tá? Então, a qualidade do fluido que nós damos, ela é o mandatório. Então, tanto para os trabalhos com magnetismo, eu falo também do reiki, do jureiki, desconheço um pouco mais profundamente, mas, assim, objetivamente, eu acho que eles não entendem que é uma manifestação espiritual, ou pode haver uma manifestação espiritual naquele atendimento. Talvez eu chorei um pouco mais. Então, nós falamos, tem ainda as psicoterapias, né? E eu acho que muita gente precisa realmente fazer uma psicoterapia. Se tem um problema, precisa falar, precisa tentar buscar por que você está triste, por que está em depressão. Uma coisa, tem a psicoterapia e tem a psiquiatria também. A psiquiatria, ao contrário da psicoterapia, dos psicólogos, a psiquiatria trabalha muito com os medicamentos. Trabalham com aqueles medicamentos, estou simplificando bem, né? Que vão tentar recompor os neurotransmissores, que por uma razão ou outra, eles estão escassos. A ansiedade, um monte de coisa, bebida, acaba afetando, né, os nossos neurônios, e muitos acabam afetando também a nossa forma de vida, né, acaba afetando a transmissão do neurônio todo. E os psiquiatras, eles dão um remedinho, principalmente nos casos mais críticos, para que seja recomposta aquele canal de informação através dos neurônios. Uma coisa, esse material que eu passei para vocês, que tem essa mensagem da Joana de Ângeles, é um material que eu copiei, dei uma simplificada, não adicionei nada, mas ele tem um parágrafo que ele fala que é o que antigamente que eu falo mais de 10 anos, 20, 30, 40, 50 anos atrás, se acreditava que os neurônios não se regeneravam. Tá? Eu mesmo, já há muitos anos, eu falava, não, o neurônio morreu, já era. E estava conversando com a minha filha, ela também é psicóloga, né? E ela estava falando, não, pai, hoje já regenera, tanto é que existem trabalhos numa determinada área da psicologia que consegue reverter, por exemplo, uma síndrome de pânico, muitas vezes sem necessidade de medicamentos. Tá? Só que não há uma regeneração assim completa
Em alguns casos, antigamente se achava que os neurônios, eles se regeneravam e cresciam, né? Apareciam mais até os 7 anos de idade. E hoje já falam, assim, experiências até pessoas com 97 anos, estava com alguma degeneração de neurônios, mas não é numa proporção grande. Por exemplo, uma falha muito grande numa determinada área do cérebro, ela realmente não é degenerada. Tá? Às vezes a gente tem que explicar um pouquinho mais para não ficar um ponto muito mal entendido, né, interpretado. Então, nós estamos falando agora dos passes magnéticos. Eu acho que eu vou... Quem quer tomar um passe aí? Passe de limpeza. Quem? Senta aí, Bárbara. Edson, por exemplo, yoga, meditação, também se encaixa de regeneração? Sim, sim, sem dúvida. Além de trazer uma paz interior em você, né? O objetivo da aula hoje não é a gente falar como é que é dado o passe. Mas eu vou aproveitar, eu estou saindo sem cabeça aí, né? Vamos ver se eu saio mais completo. Dá para ver bem aí, né? Deixa eu baixar um pouquinho para o Barba. Isso aqui, vamos ver se dá. A falta de um ano. Então, o Barba vem no centro e vai tomar um passe de limpeza. Pressupõe-se que o passista esteja bem equilibrado. Tá? Concentrado. Isso nós já falamos bastante, né? Sei que principalmente os passos de limpeza aqui. Então, ele tem que estar concentrado. Como é um passe de uma casa espírita, os espíritos estão na retaguarda. Então, tem espíritos, desde a hora que ele entrou aqui, tem espíritos lá na porta da entrada, tem a segurança, é mais ou menos assim. Você entra, agora o seu irmãozinho que está junto aqui, ele vai acompanhar esse outro, né? Então, às vezes, vem as pessoas que têm um envolvimento espiritual, outras não. Então, uma casa bem organizada, bem equilibrada, ela tem uma equipe de segurança lá fora. Por isso que a preparação espiritual, que ela é feita aqui, quando vocês chegam, ela deve lembrar da segurança e da limpeza espiritual. Porque não é qualquer espírito que eles vão deixar entrar. Se a casa não tem bom controle, o pessoal não leva muito a sério, muita coisa, muita discussão. Os bons espíritos, eles vão baixar em outro terreiro. E os espíritos que vêm aqui não são tão elevados. Então, os trabalhos são prejudicados. O ambiente é prejudicado. Aí fala assim, olha, vai numa boa casa espírita. O que é uma boa casa espírita? Não é só uma boa casa espírita, é uma boa igreja, um templo, um terreiro. Dizem que tenha luz, sabe? Que tenha organização boa, que os trabalhadores sejam amorosos. Santo ninguém é, nós temos diversos problemas, diversos defeitos ainda, mas nós estamos lutando com eles e para diariamente procurar minimizá-los, né?
Isso é ideal. Aí ele chegou aqui e pode ser que ele tenha muitas ligações espirituais mais pesadas. Os espíritos negativos, eu já falei com vocês, às vezes eles pegam muito por aqui, nessa região, aqui o entroncamento. Todos os nervos que vão para o corpo, gente, passam por aqui. Então, vocês imaginam o fluxo energético que tem no bulbo, tá? E no estômago, no gástrico também. Tem muita energia ali. E muitos irmãozinhos, às vezes, acabam se ligando, porque por excesso de bebida, por excesso de comida. Então, é um reservatório de fluidos que os espíritos mais atrasados, aqueles espíritos que estão na crosta da Terra, eles precisam desses fluidos mais pesados. Para eles é um prazer, é o alimento deles. Vocês conseguem compreender isso? Lógico que a gente vai falar depois com um grupo mediúnico, no desenvolvimento da mediunidade, não o desenvolvimento, né, mas o entendimento da mediunidade. Então, veja que vai fazer. Vocês percebem que o passista tem que ter um certo preparo. Agora eu vou captar. O que eu estou captando? Isso é o plano, foi do cosmos. Eu estou me energizando. Eu fecho minhas mãos assim. Se eu não estiver pensando nisso, se eu estiver aqui e falando, escuta você, minha mão está vazia. Então, na hora que eu faço isso, eu tenho que sentir que meus dedos estão brilhando. Aí eu abro minha mão e jogo aqui no coronário dele essa energia, esse fluido. Como que estou dizendo assim, sob o meu comando? Isso aqui é magnetismo, mas eu poderia fazer a mesma coisa com o meu pensamento. O meu pensamento, se eu não tivesse mãos, eu posso mentalizar essa energia com o meu pensamento e estou projetando sobre ele também a mesma coisa. Nós aqui usamos as mãos porque facilita para nós, tá? Sem mencionar que, para o lado psicológico do assistido, ele vai se sentir melhor. Então, impõe a mão. E agora o que eu faço? Olha, o movimento é um movimento de fluidos. E eu não estou sozinho aqui. Meu amigo espiritual, pode ser meu guia espiritual, pode ser outro trabalhador, está comigo. E eu, durante esse trabalho, eu estou ligado à equipe espiritual da área de passos e limpeza. Então, peguei esses fluidos e eu vou fazer o seguinte, eu projeto esses fluidos nessa região dos chakras principais, os superiores, que é o coronário, o frontal, o laríngeo, tá? E esse do cardíaco, né? Mas principalmente são esses até o laríngeo, tá? Então eu estou pegando em posição de mãos. Esses movimentos, vocês não se preocupem, porque não é o meu objetivo hoje falar do passe em si. Mas eu estou querendo falar para vocês do uso do magnetismo humano. Eu sou um ser como vocês, né? E nós temos fluidos percorrendo aqui no nosso corpo. O nosso sangue está percorrendo. Ali tem eletrólitos no sangue. E quando um eletrólito carregado, ele está se movimentando, ele cria um campo magnético. Então, nós temos esse magnetismo também, criado pelos fluidos que nós temos. Então, eu estou usando tudo isso
Não preciso pensar nisso na hora que eu vou dar o passe, mas eu estou jogando esses fluidos no bar agora. Qual é o meu objetivo? Que esses fluidos possam, caso ele tenha algum problema ou envolvimento espiritual, alguma ligação com aquele irmãozinho, lembra que eu falei aquele irmãozinho que foi separado? Às vezes você não consegue separar, fica como que um fluido, fica uma ligação com ele. Então, esse passe, o objetivo é fazer esse desligamento nessa região, nos chakras intermediários e nos chakras inferiores. Aí vai novamente 2 vezes, assim. Então, eu não estou jogando para fora, eu estou jogando. O pessoal não consegue fazer isso nos passes, sabe? Ele joga assim. A pessoa faz assim, né? Vai dar um passe e faz assim. Mas tudo bem, se pelo menos na cabeça estiver pensando em atingir, tudo certo. Então, você vai jogar, é como se, ó, os dedos estão molhados de luz, tá? Dedos molhados de luz. Eu gastei. Eu vou jogar aqui nessa região. E vai molhar todo o rosto dele, tá? E o início do tórax. Certo? Isso aí, eu faço isso. Eu estou jogando, aí fecho de novo e jogo energia, gente, fluidos, e jogo 2 vezes, repasso. É como se ele viesse aqui de uma casca de ovo, fechado, com envolvimento, e esses fluidos quebram essa casca. Então, aí, um outro passe, que o Edgar Armand, nesse livro Passe de Ações, fala que é um passe semicircular. Ele faz assim, olha para as mãos, tá? Faz assim e como que retira e joga. Retira as mesmas regiões e joga. Retira e joga. Então, faz 2 vezes. E depois vem o passe longitudinal. Esse passe longitudinal, ele vai alinhar todas essas correntes que vêm do cérebro dele, vai até todo o organismo dele, recebe, né, esse fluxo de energia. E como nós tiramos tudo aquilo que ele tinha de algum desequilíbrio e limpamos, agora a gente vai harmonizar. Você pega porque ele foi. Né? Você pode pegar, né? Não lembro se o padrão exige ou não, né? Mas não há necessidade. Então, você passa assim e não vai até o fim. A tua mente vai estar até mais ou menos naquela região do cóccix, lembra? Tá? No fim da coluna, aí fecha a mão de novo e passa. E na minha cabeça, o que eu estou fazendo? Eu estou alinhando as linhas de fluxo e graças a Deus. Esse é um passe praticamente magnético. Estou usando o meu magnetismo. Mas os amigos da espiritualidade estão no suporte. Tá? Eles estão no suporte. Tem casos, são mais raros, em que o assistido ele tem uma facilidade de incorporação. Ele está com a sua proteção aqui normal, tão aberta assim, que os espíritos vêm e com uma certa facilidade consegue incorporar ele. Já teve casos de pessoa que você está dando passe e ela fica incorporada. Quando acontece isso, chama de chefe do trabalho, chama quem tem experiência, né? Às vezes alguém dá um passe na frente e o outro dá um passe nas costas. Mas isso vai ser
A próxima aula, talvez, ou a outra, nós vamos falar com mais Mas detalhes. quando a gente sente alguma coisa meio assim, já perde o de olho, né? Ah, sim. Se a pessoa está um pouquinho balançando, abre os olhos. Tá? Abre os olhos. E quem tem essa responsabilidade é o passista. O passista tem que estar de olho aberto. Tá? Lá na Câmara de Passes também. Aí depois nós vamos falar do passe para equilíbrio físico, o passe espiritual, o choque anímico. E aí são passes já mistos. Passes em que, além do fluido magnético do próprio passista e desse fluido que nós pegamos, né, do fluido cósmico universal, tem um fluido do espírito. O espírito passa através do passista, quando ele impõe a mão lá na sala, né? Então, além dos fluidos do passista, tem os fluidos do espírito. Então, tem mais detalhes para a gente conversar. Mas o que eu queria realmente mencionar agora é o uso do que nós chamamos o passe magnético. Tá? Não vou falar para vocês que é um passe 100% magnético, porque o centro estando bem equilibrado, os trabalhadores bem equilibrados, se ele precisar, na hora do passe de entrada, ele precisar de algum atendimento complementar, certamente os espíritos utilizam, né, do próprio passista. Daí, lá, novamente, se eu estou ligado ao meu trabalho, essa comunicação espiritual fica mais fácil. Tudo bem? Nossa, tá. Tem duas perguntas, Edson. A primeira é, esse passe, ele só pode ser dado numa casa espírita ou em algum outro local com algum preparo específico? Ou não, vem aqui me dá um passe de limpeza. Nós não recomendamos que os passes sejam dados fora da casa espírita. As regras existem para que a gente possa passar por elas, por cima delas, né? Tá? Eu espero que vocês entendam. A recomendação é o seguinte: se você não tem um bom preparo, uma boa experiência, não dê passe em ninguém. Você dá o alto passo em você. Tá? Mas, Edson, eu ouvi falar que você já deu passe fora, já. Já. Peço, me preparo antes. Às vezes num familiar, às vezes uma pessoa. Não é frequente, mas eu peço muita segurança. Muita segurança. Eu me dou um autopasse, eu faço uma prece, um preparo, solicito a equipe dos médicos, professora de Menezes, solicito a equipe de segurança para o passe. Então, com o tempo, você vai tendo mais segurança. Mas se é uma pessoa muito sensível, você vai dar um passe em uma pessoa para desligar o envolvimento, ele vem para você. Quem vai te acudir? Tá? A recomendação que eu dou normalmente para as pessoas que... É isso aqui. As pessoas, mesmo leigos, isso com frequência eu falo, lá no encontro fraterno, falo assim, gente, você não está se sentindo bem, tá? Ia falar para a Mari, né? Está cansada, Mari? Você veio com as pernas bambas, às vezes é cansaço físico mesmo, mas mesmo sendo um cansaço físico, na hora de você tomar o banho, deixa a água. A água é o fluido mais importante que existe no mundo. Sabe? Deixa a água cair, passa a mão assim, olha.
E a sua mão, você imagina, você pode levantar a mão. Isso qualquer pessoa pode fazer. Levanta a mão, mentaliza a luz, e como se fosse um shampoo, sabe? Você passa assim, passa principalmente nessa região, passa nessa região, e você vai passando, sinta o seu corpo brilhando, tá? Quiser fazer um Pai Nosso, sabe? Uma prece, pedindo o auxílio de Jesus, para que você se equilibre bem, tanto nas questões físicas, como no sistema nervoso. Tá? Você está tenso, muito nervoso. Em vez de tomar um Lexotan, vai lá, liga o chuveiro, dá um banho, sabe? Dá uma prece. Você sai novo dali. Mas é o pensamento que está fazendo essa mudança. Tá bom? Melhorando a vibração, né? Sim. Se você melhorar a sua vibração e ter menos influência ruim, quer dizer que aí você se calma. Então, isso ajuda, né? Você vai se recuperando, se estabelecendo. Né? Então, eu coloquei aqui, requisitos para um bom atendimento, o equilíbrio geral do paciente. Saúde. Eu acho que para o passe de limpeza, sim, a saúde é muito importante. Mas existem atendimentos que uma vez falaram assim, a pessoa tem câncer. Pode dar o passe? Se a pessoa está se sentindo bem, não vejo problema que ela dê o passe. Não, de limpeza a gente evita. Mas que ela fique na cama, na doação, ela tem vontade de fazer isso, está se sentindo bem, sabe? A mulher está grávida, pode trabalhar? Pode trabalhar, é bom trabalho. Evitamos, naturalmente, os trabalhos mediúnicos, principalmente aqueles trabalhos mais difíceis, né? Com espíritos muito negativos. Então, a gente evita. Nós temos uma colega que nós estava no curso, né, de mediunidade, na parte prática, e ela estava numa parte já avançada, né, da gravidez. Recomendei que ela não participasse da parte prática naquele momento. Quem sabe ela, quando vocês estiverem na parte prática, ela possa voltar. Bom, mas não tem uma regra, sabe? Isso aí eu posso estar sendo muito seguro, né? Não quero correr riscos. Depende muito de cada dirigente aí dos trabalhos. Então, equilíbrio geral do paciente, equilíbrio espiritual. Antes, quando alguém está muito tempo fora, viajou, tal, a gente fala assim, toma o passe 2, 3 ou 4 semanas, é o passe de equilíbrio espiritual, e antes de voltar para o trabalho. Né? Nós temos um colega aí, que eu já estava autorizando o retorno dele, e ele mesmo falou assim, eu gostaria de esperar mais um pouquinho. É isso que a gente precisa ouvir. Tá? Ele tem muita experiência, então ele mesmo falou assim, eu gostaria de aguardar um pouquinho mais. Ele passou por alguns problemas aí, né? De saúde da família, muito sério. Ele está se restabelecendo. Então, as regras existem, mas é importante que o trabalhador seja sincero, né? Para falar assim, olha, hoje eu não estou bem. Mas precisa falar, né? Precisa falar. E hoje eu não estou bem. Eu quero fazer uma pergunta. Aquele passo que eu estou tomando, como é que chama? Por favor. Isso daí é uma outra história que nós vamos contar no momento certo para você. Tá bom. Mas eu não vou deixar você assim,
né, com essa curiosidade. Fala, porque senão amanhã eu vou ficar perguntando para mim. Aquele passe chama-se choque anímico. É um choque anímico modificado, ampliado um pouco. Então, ele tem o objetivo de dar um equilíbrio assim, para o físico, para o emocional, uma limpeza na mente, os pensamentos, uma limpeza na parte emocional, tá? E espiritual. Às vezes a gente pode estar com algum envolvimento espiritual, então esse passe também auxilia nesse aspecto. Tá? Então, nós aqui estamos chamando de um choque anímico mais estendido. Ok? Bem, obrigada. Satisfeito? Então, no estado físico, né? Boa vontade, né, gente? Tem que ter boa vontade, tem que ter o desejo de fazer o bem. É fundamental. O desejo de fazer o bem. Eu estou aqui, não é por mim, eu estou aqui porque eu acho que eu posso ajudar. Tá? Então, a gente sai feliz. Todos os trabalhos são assim. O trabalho da doação de mantimentos é a mesma coisa. A gente acha que nós estamos ajudando as famílias que estão recebendo, e, no fundo, nós estamos ajudando mais. Quem teve experiência aqui, tem há muito tempo, a Débora tem, acompanha todos os meses, e mais recentemente a Alessandra, você participou no domingo, né, Ale? Sim, Tá. participei. Então, fala, você não recebe muito nesse... Você está ajudando a dar os mantimentos, né, para as famílias, para aquelas crianças. Mas a gente sai daqui tão leve no domingo, né? Dá uma vontade de ir lá na feira, aqui pertinho, comer um pastel. Tá? Então, mas é isso aí. E coisas que nós vamos repetir bastante é a disciplina. É importante para o trabalhador ele ter disciplina. O que acontece com muitos voluntários é que eu não estou bem, outro qualquer coisa não veio, sabe? É lógico, tem problemas, eles têm problemas, você não está bem de saúde, tem um compromisso e você pode faltar, porque tem outros colegas que vão te substituir. Mas a disciplina em todos os momentos. A disciplina no horário de chegar, sabe? Na forma de conversar. Então, vocês pensem aí onde que a disciplina entra nesse trabalho. É um trabalho relativamente complexo, né? Então, é um grupo com características diferentes, mas que tem que caminhar numa mesma direção. Então, precisa ter disciplina. Aqui não é um exército nem nada, mas tem. Cada um sabe a sua função. No final dos trabalhos, a gente procura fazer uma reunião, se tiver alguma coisa que ser falada. Então, essa é a melhoria contínua. E trabalhadores novos vão sendo integrados também nesse tipo de disciplina. O Emmanuel fala assim, tem duas qualidades que a gente tem que ter, que isoladamente não funcionam. É o amor
e a disciplina. Se você usar só o amor, você acaba virando um assistencialista, sabe? Uma pessoa fanática. Você se dói por tudo, mas de repente a tua casa tá sem um tostão, não tem como se manter, e ela fecha. Sabe? Você foi tão bom, tão amoroso. Sabe? Agora, se você não tiver o amor, mas se tiver a disciplina, se acaba de uma outra forma. Aquilo vira um quartel. As pessoas perdem o prazer de trabalhar. O equilíbrio, gente. Tudo que a gente faz. E não é só aqui, hein? É no nosso lar, nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, para você ser feliz e ter sucesso. Tá? O amor e a disciplina trabalhando juntos. Tá? Alguma pergunta? Eu queria falar uma coisa que eu penso, que eu uso e que funciona. Para mim, assim, o trabalho voluntário é energia para a gente resolver nossos problemas. Então, assim, às vezes a gente tem problemas difíceis, de vários tipos. Você vai fazer a caridade, isso vai te dando energia para você solucionar. Parece que tudo começa a conspirar para você resolver as coisas, tudo melhor. É isso. Vocês ouviram bem? Ela falou? É. Não adianta nada a gente estudar e não fazer o bem, né? E existem muitas frentes para você fazer a caridade. Elas foram no final de semana passado, o grupo lá, 5, né? A Fabiana foi também, foram doar sangue lá no próximo. É caridade isso? Puxa, certo. Combinaram, vieram aqui, foram juntos e doaram sangue. Agora tem no Instagram, depois a gente vai. O quê? O Instagram, que a gente inventou de sangue bom, que a gente vai começar a fazer periodicamente isso aí, para eles crescerem. Então, dar um passo, conversar com uma pessoa que precisa, é caridade. A caridade material, ela deve ser avaliada. Só a caridade material, ela vira um assistencialismo. As pessoas se acostumam. Tá? E não é nosso objetivo ser um grupo assistencialista, embora sejamos um núcleo assistencial, né? Tá? Mas espiritualmente falando. Então, é obrigatório que as famílias ouçam uma palestra que, de alguma forma, vai fazer com que as famílias pensem na educação dos filhos, na higiene, nos cuidados, na reforma íntima, um monte de coisa. Então, vem buscar a cesta, mas leva uma palavra boa. Então, não é só a doação material. Está doando algo mais. Tá? É isso daí. Alguma pergunta do pessoal do Meet aí? Tá bom, gente. O Júnior e Magali, vocês estão bem? Júnior e Magali. Olha, está na hora de vocês virem presencialmente aqui, viu? E, coincidência, eu estava pensando em ir aí amanhã, se der tudo certo, amanhã a gente se vê. Ótimo. Amanhã o Pimenta vai fazer a palestra, né?
E você pode já. Pode. Ele vai dar palestra e está relacionado com